A Fiat ela sempre inovou na chegada dos veículos. Ela trouxe lá o primeiro carro a etanol, trouxe também o primeiro motor turbinado lá com o Fiat Uno 1.4, pioneira também na chegada do motor de 16 válvulas, com os 5 cilindros lá do Marea, que chegou aqui agora seus primeiros híbridos com o Pulse Fastback, mudando o que a gente vai conhecer pelo mercado de veículos eletrificados. Será que realmente vale a pena você ter ele na sua garagem? Isso eu te mostro depois da vinheta. Roda aí, Julinha. Por fora, o que você vai ver de diferença em relação às versões Turbo Flex, primeiro, essa cor que é novidade nos híbridos leve, que é o azul Amalfi, e aqui atrás o que a gente tem de novidades é esse badge T200 Hybrid que você encontra tanto no Fastback quanto no Pulse. Esse aqui são os preços das 4 versões. Pulse e Fastback chegam nas versões Audace e Impetus com mecânica 1.0 Turbo Hybrid, e enquanto isso vão ser vendidos tanto na versão Hybrid quanto na versão comum, mas em 2025 só os híbridos continuarão na linha. E agora, mostrar para vocês como que é esse carro aqui por dentro, que esse aqui vale dar uma mencionada, que tem um opcional interessante para quem gosta de interior claro. A principal novidade das duas versões é a presença da central multimídia de 10,1 polegadas. Isso vem de série agora para todas as versões híbridas. Em versões específicas, como por exemplo aqui no Fastback Impetus, a novidade é que a gente tem aqui a tela de instrumentos de 7 polegadas e esse opcional de interior claro, que tem um acréscimo de R$ 1.340 no preço total do carro. Eu sinceramente gosto do interior, o que você acha? Comenta aí. E agora vou mostrar para vocês como funciona e como se identifica um sistema híbrido leve lá no motor. Para você que não conhece como funciona um sistema híbrido leve, ele tem esse componente aqui que ele faz a substituição de duas peças. Ele substitui o alternador e substitui o motor de partida. Só que ele tem uma terceira função, que é a função de funcionar como um motor elétrico que funciona em apoio ao motor a combustão. Então se você olhar aqui, ele tem essa correia é ligada ao eixo do motor e ela vai entrar funcionando como um motor elétrico em momentos que o motor a combustão gasta mais energia, como por exemplo em ultrapassagens, em subidas íngremes, em saída de semáforo. Isso faz com que esse motor trabalhe um pouquinho mais folgado e esse, digamos assim, o mais folgado vai fazer com que ele economize combustível. Segundo a Fiat, os modelos tanto o Pulse quanto o Fastback aqui terão uma economia na casa dos 12% de combustível. Mas isso não é só o principal. Na hora do test drive você vai ver que eu comento mais detalhes sobre isso. E um ponto interessante de falar desse sistema híbrido aqui, que você já viu, tem sistemas híbridos 48 volts, sistemas híbridos variados. Nesse híbrido leve ele usa duas baterias de 12 volts. Então a gente tem aqui uma bateria de chumbo de 12 volts, que é a comum, que você já conhece, e a outra bateria de lítio de 12 volts fica debaixo do banco do motorista, bem aqui. Então aqui, test drive com o Fastback nessa versão Audace híbrido. Primeira coisa que dá pra gente ressaltar aqui, com exceção da nova cor azul e o badge traseiro Turbo 200 Hybrid, ele é um Fastback exatamente igual ao que a gente já está acostumado ao mercado. E não é só em questão de visual, em questão de equipamentos ele muda, que agora ele tem a central multimídia de 10,1 polegadas. Na mecânica também, quando a gente olhar uma ficha técnica, a gente vai ver os mesmos números de 130 cavalos com etanol e 20,4 kg de torque. Mesma coisa. Isso porque ele é um híbrido leve. E um híbrido leve, ele tem um funcionamento diferente do que você está acostumado a ver, por exemplo, em algumas avaliações de um híbrido comum ou de um híbrido plug-in. Num híbrido leve, ele tem um motor elétrico acoplado ao motor que ele substitui 3 peças, 3 componentes. Ele funciona no lugar do alternador, gerando energia elétrica para recarregar as baterias, funciona como motor de partida e funciona como motor elétrico para aliviar, digamos assim, o peso do conjunto das peças móveis do motor. Basicamente falando, ele é acoplado ao motor por uma correia e em situações em que o motor gasta mais energia, como por exemplo numa saída de semáforo, aceleração rápida, ele vai, ao invés de estar fornecendo energia como um alternador, ele vai funcionar como um motor elétrico de apoio. Então ele vai acionar, gerar um pouquinho ali de tensão nessa correia e vai aliviar o peso do virabrequim. E esse alívio pode parecer uma coisa besta, não vai ganhar potência com isso, não vai fazer grandes coisas, mas ele permite com que o motor trabalhe mais sossegado, mais confortável, e isso vai fazer com que o consumo de combustível seja reduzido. Segundo a Stellantis, pelo que eles apontaram, o consumo de combustível aqui no Fastback
nessas versões hybrid foi reduzido em 10 a 12%, isso segundo o ciclo do Inmetro. A gente sabe, né, que o ciclo do Inmetro ele costuma ser um pouco pessimista, mas a gente deve observar um consumo mais ou menos nessa casa. Mas falando aqui a real para vocês, o consumo, pelo menos no trajeto que a gente está fazendo, é um trajeto com bastante trânsito, a gente não teve uma rodagem assim o suficiente para poder observar que o consumo está realmente melhor. O consumo do Inmetro, segundo divulgado, é de 9,8 km por litro na cidade. E a gente está num trajeto bem curtinho, por enquanto a gente rodou menos de 15 km para poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Ele está na casa dos 5,2 e subindo. Acredito que a gente consiga chegar num número próximo a isso, mas o que realmente vale a pena, o que realmente vale ressaltar para um veículo híbrido são os benefícios que ele traz para você, como benefício fiscal mesmo. Então você vai ter em algumas cidades, você tem isenção de PVA, em São Paulo você paga somente 50% de PVA e você ainda tem o benefício de ter isenção de rodízio. Então é um carro que vai ser com certeza mais econômico do que as versões Flex e é um carro que também com certeza você vai ter alguns outros benefícios. Então nesse sentido vale muito a pena. Andando com o carro você não percebe praticamente o funcionamento desse motor elétrico no caso, né? A única coisa que você percebe mesmo é a atuação do start-stop, que agora virou item obrigatório aqui, não tem muito o que fazer. A única condição aqui de teste que a gente observou em que o start-stop deixa de funcionar é se você estiver usando o ar-condicionado e ligar ele no mínimo, só assim que o start-stop fica desabilitado por um tempo, mas não existe um botão físico para isso, não existe uma condição para te liberar desse mal, digamos assim. Tem também outros pormenores também. Você vai chegar e falar, pô, quanto tempo que vai valer a pena eu ter um Fastback Abarth híbrido e o consumo de combustível vai valer a pena para fazer essa transição de um veículo para outro. A Fiat também não divulga isso, porque com certeza o custo do sistema de baterias desse carro vai ser mais caro. Ele usa duas baterias de 12 volts, uma de chumbo e uma de lítio. É o mesmo problema das baterias de carros com start-stop, né? Que você tem uma economia de combustível, mas na hora da troca é extremamente caro. E o quanto que isso vale a pena, né? Isso é uma coisa que a gente vai saber aos poucos. A gente não sabe o quanto essa bateria vai ser mais cara, e é importante ressaltar também que, além de ser uma bateria mais cara, por não ser um sistema híbrido grande, não ser um sistema com baterias mais complexas, esse carro ele não tem garantia individual para as baterias. Então só a mesma garantia de 3 anos para o veículo, é o veículo mais bateria, passou esse período zero de garantia. Polêmico. Então agora a gente vai fazer o test drive com o Pulse Hybrid, e já dá para adiantar para vocês que não muda nada, é praticamente o mesmo carro, mesmas características, então o mesmo conjunto mecânico, com a mecânica 1.0 turbo e o conjunto híbrido leve. Mas não tem como não acrescentar aqui, durante essa avaliação, o quanto às vezes o Pulse é um carro que muita gente esquece que ele está no mercado, mas como ele é um carro gostoso de dirigir, um carro legal de dirigir. Ele tem um ótimo acerto de suspensão, ele tem uma posição de dirigir boa, ele tem uma posição mais elevada no sentido mais cadeirinha mesmo, mas ele fica de uma forma que estou numa posição mais baixa possível e eu consigo ficar confortável, agradável nessa posição. Então acho que é um ponto que vale sempre ressaltar quando a gente tem a oportunidade de dirigir um Pulse. Não se esqueçam dele no mercado, que ele é uma opção excelente, e ainda mais excelente nessa configuração aqui híbrida. Não falei lá no Fastback para deixar para falar para vocês aqui, já mostrei para vocês na parte estática, mas é bom falar sobre esse mostrador aqui do painel que mostra durante a condução como funciona o sistema híbrido do veículo. Então enquanto você está acelerando ou você está desacelerando, ele no painel mostra como está o comportamento do carro, se ele está gastando energia ou se o sistema está fornecendo energia para o motor. E também mostra ali a carga de bateria. Num outro mostrador ele mostra também ali para um gráfico mais animado, mais colorido, como está o funcionamento de um fluxo de energia. Se está gerando impulso ou se está gerando carga ao motor. É um conjunto, para mim, bastante interessante. Se no fim das contas vai fazer sentido para economia, lá no Fastback não deu para perceber tanto, mas aqui num trajeto mais focado num misto entre cidade e estrada, a gente vê que o consumo de combustível aqui está essencialmente melhor. Até o momento aqui, a gente está chegando na casa dos 8,8. Segundo a Fiat, esse carro tem 10,2 aqui de consumo urbano com etanol. Para mim, bem interessante, eu acho que vale a aposta para você.
não só pelos benefícios fiscais, como também por ser um carro bem legal de dirigir e que tem uma dinâmica boa e um consumo excelente. Chamar os novos Fiat aqui de híbridos pode ser polêmico para muita gente, porque os híbridos leves eles se ficam numa categoria que é até difícil mencionar o que é híbrido leve, o que é micro-híbrido, e isso é um ponto polêmico que vale a gente pegar um outro momento para ressaltar. Mas a compra desses carros é muito interessante, principalmente não só pela redução do consumo de combustível, como também pelos benefícios fiscais. Em algumas cidades existe isenção de IPVA para carros que têm essa tecnologias híbridas de um modo geral. E em cidades como São Paulo, por exemplo, a gente tem a isenção de rodízio. Então imagina você ter um carro na sua garagem que você pode sair quando você quer e ainda tem desconto em alguns tributos. Então isso pode ser uma vantagem bastante interessante para você. Mas e aí, o que você me fala? Vale a pena comprar ou não? Comenta aí que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!